TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, o nosso núcleo Educação e Cultura de hoje tem como convidado, e agradecemos já por ter aceito o convite, o nosso querido Mário Avelino, viu? A nossa saudação aí, Mário Avelino, e queremos agradecer também, já que o tema é nossa gratidão, aí ao Max Figueiredo, que está na filmagem, na edição, na produção, e sobretudo a você que nos assiste, telespectadora e telespectador. Mário Avelino, eu sei que você, entre outras coisas, analista de sistema, administrador de empresas, você é especializado num tema muito, que demanda muito, que é a situação jurídica profissional da empregada doméstica. Então, eu pediria que você fizesse a sua primeira saudação, né, a elas e a eles, né, que também não é só as mulheres que são empregados domésticos, tem também. Bem, primeiro eu parabenizo todo trabalhador doméstico, e trabalhador doméstico tem o empregado doméstico, em sua grande maioria são mulheres, como também tem as diaristas, que diarista, quem trabalha até 2 dias e não tem carteira assinada. Também parabenizo os empregadores domésticos que cumprem a lei, ou seja, que assinam a carteira. Porque, infelizmente, no Brasil, para cada 3 empregados domésticos, só um tem carteira assinada. Então, parabenizo o empregador legal. E vamos conversar e mostrar esse empregador que hoje não assina carteira, que é mais barato ter uma empregada na lei do que fora da lei. Interessante isso, Avelino. Mário Avelino, eu conversava com você e você, inclusive, me falava que, pelo contrário, às vezes a pessoa diz assim, mas eu assinar a carteira, isso vai ficar caro para mim. E você, até certo ponto, me convenceu que, à luz da legislação hoje que a gente tem, ao contrário, ela pode até reverter num benefício também para você. Baseada aí numa operação que pelo imposto de renda você pode abater, ter desconto. Faz uma descrição melhor para a gente. Rapidamente, em 2005, o Instituto Doméstica Legal começou uma campanha chamada Legalize sua doméstica e pague menos imposto de renda. Em 2006, na época o presidente Lula sancionou a lei e desde aquele ano, e vai até agora 2019, o empregador que assina carteira e que na declaração anual de imposto de renda, ele opta pelo modelo completo, ele restitui aquele INSS que ele recolheu como patrão na declaração anual. Tem um limite, um teto, sempre de um salário mínimo. Mas isso daí equivale, se eu pagar, não é o caso do Rio de Janeiro, que aqui tem piso salarial. Mas vamos dar um exemplo de Minas Gerais. O menor salário lá é o salário mínimo federal. Se eu contrato uma empregada pagando um salário mínimo, todo o INSS que eu recolhi durante o ano, eu pego ele de volta. Então, repara que o INSS do empregador, nesse exemplo, foi 0. Se eu pegar o Rio de Janeiro, que a gente está falando, o piso salarial ano passado estava R$ 1.193, arredondando. Repara, o empregador, até 954, que era o salário mínimo do ano passado, ele restitui integralmente o INSS recolhido. E ele, na realidade, só os R$200 que ele pagou a mais por causa do piso, é que ele não restitui. Então, repara que a lei dá benefício a quem cumpre a lei e ele não sabe. Agora, um dado importante, eu falei que é mais barato ter um empregado na lei do que fora da lei. O empregador informal, Soriano, é importante destacar, eu vi uma vez uma ação aqui no Rio, que o empregador em valores de hoje teve que indenizar a empregada em R$830 mil. Alguém vai falar, mas você é maluco. Como uma empregada ganhando salário mínimo tem uma indenização de 830 mil? E é importante esse caso. A empregada, 25 anos de idade, sem carteira assinada, foi atropelada e ficou inválida. Se ela tivesse carteira assinada, ela seria aposentada por invalidez. Qual foi a sentença do juiz e a lógica dele? Expectativa de vida da mulher brasileira, 78 anos na época, isso foi em 2013. Bom, ela tem 25 para 78, ela vai ter 53 anos de aposentadoria.
paga pela Previdência, se tivesse carteira assinada. Durante o ano, ela tem 12 salários mais um 13º. Ele pegou o piso salarial do Rio, multiplicou por 13 salários por ano e multiplicou por 53 anos. Valores de hoje, 830 mil. E o advogado dele falou, mas excelência, meu cliente não tem esse dinheiro. A excelência, o juiz falou, ele tem bens imóveis? Tem um apartamento ali em Copacabana. Ok, vende e indeniza. E mandou pagar no ato. Por quê? Porque esse empregador, se ele morrer ou sair do Brasil, escafedeu-se. Então, empregador doméstico, não vale a pena o que eu chamo de economia burra. Você tem como obrigação todo mês recolher um fundo de garantia, que é 8%. Você antecipa a multa de 40% de cada emissão no emprego doméstico, é antecipada, mas é uma poupança prévia. E você recolhe INSS de 8% mais o seguro-acidente de trabalho. E repara que nós falamos no início que o INSS recolhido você consegue restituir no imposto de renda. Então você está economizando o que eu chamo de economia burra, sujeito a uma ação trabalhista, a uma situação extrema nesse caso, ainda vai pagar advogado e desrespeitando aquela sua colaboradora que está cuidando da sua casa, de repente de um filho pequeno, de uma pessoa idosa. Ela merece respeito, ela é um ser humano, como outra qualquer, uma trabalhadora, tem pai, tem mãe, tem filhos, paga imposto. E você, empregador informal, que eu digo que a economia do emprego doméstico, ela é cultural, não é financeira. Porque quem tem uma empregada, tem que pagar vale transporte, paga tudo. E está economizando, Soriano, um valor, desculpe o termo, ridículo. E se sujeitando a tudo que nós falamos, e o pior, tirando daquele trabalhador direitos trabalhistas básicos, como fundo de garantia, salário de maternidade, direitos previdenciários, um seguro-desemprego, caso a mãe lhe demita, a empregada tem seguro-desemprego. Então, esse desrespeito é que nós lutamos e vamos lançar uma campanha, agora em fevereiro, chamada Mais Formalidade no Emprego Doméstico. Beleza. Inclusive, você é também autor de um livro que chama-se Como Gastar Menos com Empregado Doméstico e Dentro da Lei. Perfeito. Como adquirir esse livro, como ter acesso? Primeiro, esse livro é gratuito. Esse livro tem a versão impressa dele, custa R$30, só que ele está disponível no site domesticalegal.com.br no formato e-book, que é um formato eletrônico. Então, qualquer empregador ou trabalhador doméstico, ele pode baixar o livro gratuitamente e ele vai saber direitos e deveres. E, principalmente, esse livro mostra a quem contrata, quem emprega, os benefícios dele estar na lei, como a dedução do INSS. Ele pode descontar 6% de vale transporte. Então, eu demonstro no livro, pegando uma empregada, que como exemplo, só para simplificar, uma empregada ganha 1.000 com o empregador que assina carteira, e o outro empregado ganha 1.000, empregador não assina carteira. Está demonstrado no livro que aquele empregador que não assina carteira, por mês ele paga mais do que o que paga dentro da lei. Por incrível que pareça, é matemático. Baixem o livro e vocês vão descobrir empregadores informais que, com todo respeito, eu vou usar uma palavra um pouco chula e pesada, é falta de informação, mas é uma informação que não justifica, até pela internet que tem hoje. Então, volto a dizer, economia burra, com desrespeito a todo trabalhador. Então, baixem o livro, é gratuito. Vamos recordar, olha, é obrigado a assinar carteira quem tem aquela ou aquele empregado doméstico, por mais do que 2 vezes por semana. A partir de 3 vezes por semana, inclusive, é obrigado. Até 2 vezes, não. E, em meio à legislação, eu quero aproveitar o máximo aí da sua cultura, que é realmente invejável nessa área, para falarmos até um pouco sobre o microempreendedor individual. Qual o sistema que é mais vantajoso? Você não quer deixar
de amparar, mas você não quer ter uma empregada propriamente com carteira assinada, mas você quer ampará-la. O MEI ampara. E como é que são essas tributações, ô Mário? Ajuda a gente aí. Vamos lá. Eu vou primeiro, por lei, dizer o que é um empregado doméstico, porque a questão da diarista nós vamos falar na sequência seguinte. Primeiro, por lei, empregado doméstico, seja homem ou mulher, é todo trabalhador que presta serviço para uma família ou pessoa física em ambiente doméstico, seja um sítio, seja uma casa de praia, seja na casa dele. Então, ele trabalha mais que 3 dias para uma pessoa física ou família, e aquele contratante não tem fins lucrativos. Exemplo, eu tenho um motorista particular. Se eu uso ele só para uso da família, exemplo, levar meus filhos na escola, me levar ao trabalho, tudo bem, mas se eu utilizá-lo, vamos supor, ter uma empresa para pegar um cliente meu no aeroporto, ele deixa de ser um empregado doméstico, porque ele está desenvolvendo um trabalho que me gera lucro. Bem, então a primeira observação é isso. Agora, um dado importante, quem trabalha mais que 2 dias na semana, ele é empregado e tem que ter carteira assinada. E se trabalhar até 2 dias na semana? Aí não há a obrigação, porque aquele trabalhador, aquela trabalhadora, e um parênteses, eu normalmente falo empregada e diarista, porque 93% da mão de obra doméstica são mulheres. Então, a diarista não tem carteira assinada. Se aquela pessoa quiser assinar carteira, eu bato palmas, porque não é obrigação. E aí vem a questão da diarista. E a diarista, seja MEI, é para que ela, com valor muito baixo, ela contribua para a Previdência e esteja segurada com aposentadoria, salário de maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte, caso aquele trabalhador ou trabalhadora faleça, para os filhos ou dependentes tenham uma pensão. Aí vem, mas a tua pergunta foi, qual é a vantagem de um e outro? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quis deixar bem clara, eu não posso ter a diarista como MEI, que é uma situação nova, foi criada a partir de 2015, eu, como pessoa física, se eu falar, eu vou contratar uma MEI e ela vai na minha casa, 3 vezes por semana. Se aquela diarista entrar com uma ação na Justiça de Trabalho, ela ganha fácil. Então, é ilusão, é o que... Às vezes você fala, vou pôr 2 diaristas em casa, que é mais barata do que ter uma empregada. Olha, não é vantagem. O livro mostra, inclusive um capítulo do livro, qual é a vantagem de ter uma diarista e qual a vantagem de ter um empregado, de acordo com a necessidade. Agora, a diarista hoje, que é uma campanha nossa, a maioria delas, 2,5 milhões, Soriano, de 2,5 milhões, quase 1,5 milhão não está segurada pela Previdência Social, pelo INSS. Essa mulher, amanhã ela vai envelhecer, não vai ter capacidade produtiva, ela pode adoecer, de repente o médico fala, vai ficar 10 meses parada, sofreu um acidente. Se ela é contribuinte, ela está garantida que durante aquele período, vamos supor, quebrou a perna, vai ficar 10 meses parada. Vai todo mês receber pela Previdência um salário mínimo. Então, diarista seja MEI é uma condição que foi uma luta do Instituto Doméstica Legal para que a diarista tivesse uma alíquota, uma percentual baixa de INSS para garantir os direitos dela. Porque antes de 2015, ela só tinha a opção de contribuir com 11%, que dá hoje quase R$110 por mês, ou com 20%, que daria quase R$200. E hoje ela pode contribuir com R$55 por mês e ter todos os direitos garantidos da Previdência. E é bom para quem contrata, porque se eu contrato uma diarista e eu sei que ela é contribuinte, eu estou mais sossegado e mais tranquilo, porque eu sei que se ela tiver algum infortúnio, a Previdência vai garantir. Então ganha a diarista, ganha o empregador e detalhe, pagando apenas 55. Eu até sempre sugiro o seguinte, você tem uma diarista às vezes há anos, cara, faz o seguinte, se para ela R$55 é pesado, você não tem nenhuma obrigação como contratante diarista. Mas quem sabe você pagar metade, R$25. Só em você saber que aquela colaboradora está segurada e você está tranquilo, porque se ela tiver algum infortúnio, às vezes você quer ajudar e não tem condição. Então eu falo, cara, quem contrata a diarista, às vezes até ajude, dá R$10 a mais para ela contribuir e estar segurada. E aí,
nós temos o site diaristalegal.com.br, que lá tem toda a orientação, como a diarista cadastral, o próprio contratante cadastral não paga nada, é tudo de graça, todo mês vai vir uma guia de recolhimento para ela, é tudo 0800. E tem uma cartilha também, gratuita nossa. É da sua autoria. Da minha autoria. Eu sei. Muito bom. Direitos e deveres da diarista e de quem contrata a diarista. É importante saber que há direitos, mesmo como diarista, e quem contrata também tem direitos, mas os dois têm deveres. Direitos e deveres da diarista e do contratante da diarista. É 0800 também, gente, tudo grátis. E ainda tem mais uma coisa importante no Diarista Legal. Tem um sistema totalmente gratuito que quem contrata a diarista, ele vai lá e emite, e o sistema controla, os recibos de diária para ter um histórico. Tudo 0800. Diaristalegal.com.br. Ô, Mário, eu vou falar uma coisa aqui que eu peço seu esclarecimento. Essa recusa ou essa resistência a assinar a carteira, você mesmo me disse que talvez provenha da preocupação com aquele que recebe o Bolsa Família, de uma vez ele está com carteira assinada, eu não quero então, porque pode prejudicar perder a Bolsa Família desse outro benefício. Me decodifica isso aqui. O que é que faria? Até que valor? Né? Bom, vamos lá. O Bolsa Família tem uma lei própria e o que caracteriza uma família receber o Bolsa Família é quando a renda per capita, inclusive vai ter reajuste agora, normalmente a renda per capita de até, por pessoa lá de 100 e pouco, 170, aumentou um pouquinho, e tem dois aspectos. O valor da Bolsa é por pessoa. Se eu tenho um filho que está estudando, tem um determinado valor. Se não está estudando, porque às vezes é uma criança, então o Bolsa Família, é importante esclarecer, o fato de uma empregada doméstica, que estava na informalidade, assinar a carteira, não quer dizer que ela vai perder a Bolsa, a não ser que ela comece a ter uma renda que supera o que a lei determina. Mas, em geral, se eu tenho uma família ali com 4, 5 pessoas, estou dando um exemplo, e que dependam, ela não perde o Bolsa Família. Tá? Então é importante esclarecermos. Agora, mesmo que ela perdesse, já que ganha um valor um pouco melhor, mas ela está ganhando o quê? Ela está trocando o Bolsa Família, que em média, Soriano, é importante, o pessoal fala Bolsa Família, para quem não tem nada, ajuda e ajuda muito. Eu bato palmas. Claro. É um dos maiores programas sociais do mundo. Agora, gente, em média, sabe qual é a média que o Bolsa Família paga por família no país? Não chega a R$200. Aí eu sou um trabalhador no Rio. Piso salarial, para arredondar, 1.200. Todo mês com carteira assinada, eu trabalhador, teria o fundo de garantia que o empregador vai depositar. Todo mês, R$96 numa poupança, que eu vou ter lá. Se amanhã for demitido, eu vou ter o empregador vai pagar uma multa de 40% sobre aquele saldo. Eu, se for demitido, vou ter seguro-desemprego durante 3 meses. Eu vou ter a contribuição do INSS. Trabalhador, não vale a pena trocar a carteira assinada por um Bolsa Família. Primeiro, para ter carteira assinada, tem um salário mínimo para se pagar. Então, essa ilusão é a cultura do brasileiro, não estou criticando ninguém, mas nós temos a cultura de querer levar vantagem em tudo. Gente, vamos ser honestos e para quem precisa de fato, vai ter mais dinheiro para o Bolsa Família. Agora, para quem não precisa, está usufruindo de um dinheiro que é do contribuinte, porque quem paga o Bolsa Família é todo contribuinte. Agora, pagar Bolsa Família para fraudadores, para quem não precisa, então trabalho é dignidade. Tem uma música do Gonzaguinha, vou até citar, que um homem sem trabalho não tem honra. E quando a gente fala homem, é o homem ou a mulher. Claro. Então, Ser humano. A honra de uma pessoa, ela, através do trabalho dela, A dignificação. dignidade, ela está provendo. E não depender, eu digo, de um benefício social que ele não precisa. Agora, tem muita gente que precisa. Nós temos ainda muita miséria nesse país.
A gente chega em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, tem pessoas lá que estão vivendo abaixo da linha da pobreza. É uma realidade brasileira. Nós somos um país ainda em desenvolvimento, nós somos de primeiro mundo, a gente ainda é segundo mundo, cara. Então vamos ser realistas. Agora, vamos começar a acabar com essa cultura da lei do Gerson, que a criou há muito tempo, nós vamos conhecer. Era a lei de levar vantagem em tudo. Quem perde é todo mundo. Me diz uma coisa, Mário Avelino, você sempre foi um homem de RH e começou cedo, aos 14 anos você já estava trabalhando aí lá em São Paulo, lutando pelo pão de cada dia, né? E a partir, hoje, na atual legislação, o trabalho do menor, de menor idade, começa a partir de que ano? Porque já houve tempo que, na época do 14 anos. Lá quando o Marx escreve sobre a mais-valia, já era essa palavra proletário, é que as famílias procuravam ter bastante filhos que já poderiam logo cedo, meninos ainda, estar no ciclo produtivo, né, trabalhando, operando as máquinas. Daí a palavra operários, né? E proletário de uma prole grande. Era vantagem ter prole era a produção agrícola, né? As pessoas tinham muito filho para pôr que era a agricultura familiar, que ainda existe. Mas hoje, como é que está a legislação no que diz respeito ao trabalho menor? É possível, hoje, o Mário começar a trabalhar com 14 anos e com relação à doméstica também? Ela tem uma idade mínima para poder ser uma doméstica? Então, vamos por etapas. Emprego doméstico. Um trabalhador doméstico, ele não pode ser menor de 18 anos. Nenhuma empregada pode ser admitida sendo menor de 18 anos. Isso foi a partir de 2008 no Brasil, que o Brasil se tornou signatário de uma convenção da OIT, porque o trabalho doméstico é considerado um trabalho perigoso em que sentido? Né? No sentido físico. É que é um trabalho que você está dentro de uma casa, então o assédio moral, o assédio sexual, violência, etc, etc. Então, pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho doméstico foi enquadrado como um trabalho perigoso e, como tal, não pode ter menor de 18 anos. Então, isso é trabalho doméstico. Ninguém pode contratar uma empregada menor que 18, onde, infelizmente, no Brasil ainda tem muitos menores. Havia muito no passado, ainda existe, que era a famosa Cinderela. A família chegava lá no interiorzão, aquela família pobre. Não, deixa que ela leve sua filha e ela vai poder estudar, ter uma condição. Ela virava uma gata borralheira. A história de Cinderela, que tem a Cinderela e a gata borralheira. Então, isso diminuiu bastante. Estamos evoluindo. Agora, tirando o emprego doméstico, pela lei nossa, CLT, isso foi uma mudança já de alguns anos, para a carteira assinada, a menor idade é 16 anos. Quando eu comecei era 14, tinha até o salário mínimo de menor, que era metade do salário mínimo. Agora, existe o menor aprendiz, que ele pode começar antes. E hoje, normalmente, a idade é 14 anos. Então, a pessoa está estudando, porque o menor aprendiz tem toda uma regra, ele tem uma carga horária menor. Uma pessoa com 16 anos, ela pode trabalhar com uma carga de 8 horas diária, que é o máximo permitido pela Constituição. Sim. Já o menor aprendiz, às vezes é 4 horas ou uma carga um pouquinho maior, porque ele tem que conciliar trabalho e estudo. E o menor aprendiz, até para estimular, ele pode ser menor aprendiz, dos 14 vai até os 21, 22 anos, pode chegar até a cidade. Entendi. Mário, nós temos mais 3 minutos que eu queria que você falasse um pouco do refis do doméstico, do redondo, alguma coisa que eu sei, inclusive, que a minuta veio de você, verdadeiros projetos de lei que tramitam. Até isso é importante para o empregador, né? Saber que ele pode parcelar as dívidas que ele tenha com o INSS para regularizar. Vamos lá, Soriano, dia 4 de fevereiro, o Instituto Doméstica Legal começa a campanha uma campanha de abaixo-assinado nacional, mais formalidade no emprego doméstico. Um dos projetos que está no Congresso, proposto pela Doméstica Legal, que é estimular o empregador a assinar carteira,
é que, vamos dar um exemplo, tenho empregado há 8 anos sem carteira assinada. E, de repente, eu quero regularizar esses 8 anos anteriores. Quero assinar a carteira com a data efetiva de admissão. Eu tenho um débito de 8 anos de INSS, com multa, com juros, então isso é muito pesado. E, nesse momento, tem que pagar a minha parte da empregada desse passado. Então, esse projeto, que é o Programa de Regularização do Empregador Doméstico, ele permite que o empregador parcele a dívida em 120 meses, ou seja, em 10 anos, com isenção total da multa, por atraso acaba a multa, com redução de 60% dos juros de mora, e caso aquele empregador tivesse alguma cobrança judicial por parte do governo, ele isenta toda a despesa advocatícia. Então, nós temos hoje 2,5 milhões de empregadas domésticas sem carteira assinada, que eu falei no início. Para cada 3 empregados domésticos, no país só 1 tem carteira assinada. Então, isso é um estímulo a pegar essa categoria informal que está trabalhando na casa de empregadores e ele regularizar. E o que ele ganha? Ele vai pagar em 10 anos, com todas essas isenções. Mas ele vai pegar, ter a consciência tranquila, vai evitar o fantasma de uma ação trabalhista, então ele ganha. E dentro dessa campanha tem mais um projeto de lei. Porque eu falei da dedução do INSS no imposto de renda, esse 2019 é o último ano. E essa lei não prorroga, então a campanha também propõe que prorrogue o prazo, o que a gente quer que se torne permanente, mas no mínimo prorrogue esse benefício, porque é um estímulo à formalidade. Então eu já aproveito para convidar o telespectador, seja um trabalhador doméstico, seja um empregador, dia 4, entre no site domesticalegal.org.br e dê sua assinatura pela dignidade do trabalhador doméstico, pela dignidade e o respeito ao empregador doméstico formal, legal. Porque o empregador doméstico é um gerador de trabalho e renda. E, como tal, ele merece respeito e estímulos como o governo dá para as empresas. Para quê? Para que aquele trabalhador tenha seus direitos trabalhistas e previdenciários garantidos. Então, é muito importante. Dia 4 inicia. E eu peço não só que você vá lá e assine, mas que é pela internet, uma assinatura virtual. Nome, e-mail, o estado que pertence, mas que divulgue para os seus amigos nas suas redes sociais. Se a gente pegar e atingir um número grande de assinaturas, porque o abaixo-assinado para pressionar o Congresso Nacional, os deputados federais eleitos, os senadores, a darem celeridade para que ainda esse ano a gente consiga aprovar isso. E também, inclusive, pressionar também o próprio Executivo, porque o fato de um Congresso aprovar uma lei não quer dizer que ela pode ser vetada. Então, a sociedade, ela manda, o povo. Gente, o poder do povo é incalculável. Agora, vamos ter essa consciência de, se você não é empregador doméstico, assine o abaixo-assinado. De repente, você tem um amigo que tem empregado. Se você é um trabalhador que não é empregado doméstico, pô, gente, nós estamos falando de respeito, de dignidade, uma categoria que secularmente foi discriminada numa cultura escravagista, com subemprego. Hoje ela tem o direito pleno trabalhista, mas falta a carteira assinada. Maravilha, Mário. Então vamos prestigiar aquela que nos acalentou, que também ajudou nossas mães a nos criar e tantos outros. TV Comunitária, Canal 6 da NET, agradecemos você por esta sua atenção. Transmitindo também online, tvcrio.org.br. Obrigado, Mário, obrigado, Max Figueiredo, que aqui nos trabalhou na edição, filmagem e também produção. E muito obrigado pela oportunidade. A casa é sua. Valeu, obrigado. Muito obrigado.